Salve, salve, bem-amadas! Como estamos? Eu sou Helena, do As Bem-Amadas no Instagram. E, gente, hoje eu tô passando aqui para trazer algumas reflexões sobre o intensivão que eu fiz esse final de semana do seriado Lunanera. E eu tenho uma história de vida que talvez possa ser útil para outras bruxinhas que estão despertando, né? E então eu vim trazer aqui algumas reflexões. Se fizer sentido, por favor, acolha. Para quem não me conhece, eu trabalho com espiritualidade, mentoria de autoconhecimento feminino e foi muito dessa integração com toda essa conexão, né, com a sabedoria antiga, que hoje eu me dedico a esse conhecer melhor as mulheres e também a desmistificar, né, mitos e tal. Enfim, gente, o seriado, para quem não assistiu, é bem interessante, se passa na época da Inquisição. Então, né, mostra as batalhas de como funcionavam as bruxas, que na verdade eram mulheres sábias, que sabiam usar a natureza e dons, né, espirituais para acessarem, para se curarem, para amarem, para o bem, né? Esse sempre foi o intuito. E aí veio a igreja que queria pregar um Deus católico e tudo que confrontava, né, ou eles acreditavam que eram poderes que contrariavam a igreja, então tinha que ser banido e vetado. Bom, gente, quando eu tive o meu despertar em 2014, que foi um despertar bem doloroso, antes eu era uma pessoa bem sensível, eu sempre tive sonhos premonitórios, assim como a personagem Ade, eu sentia a morte chegar, eu previa coisas. Isso era muito latente assim em mim e me gerava muito sofrimento, né? Assim como ela, eu também não queria assumir nessa sensibilidade, essa clarividência. E na verdade é porque eu não tinha estrutura hoje, né? Vejo e reconheço, eu não tinha estrutura emocional para lidar. Enfim, e aí durante o meu processo eu fui resgatando visões e dons através do tarô, exercícios com velas, com espelho. Eu fui vendo o tamanho da sensibilidade que eu tinha. Eram coisas que eu nunca tinha me permitido me estudar, me analisar, né? E então eu fui estudar tudo sobre as bruxas, sobre a Inquisição. E nesse período eu já estava me lembrando de vidas passadas com muita facilidade. E era uma coisa até que eu não tinha controle. Por isso que eu digo que também foi muito doloroso esse meu despertar. Eu não podia ficar mais do que alguns segundos olhando nos olhos de uma pessoa que eu ia para algum tempo e espaço, que era muito forte as minhas visões, enfim. E aí, nesse processo, eu então fui me apoderando dos conhecimentos sagrados, que na verdade hoje eu vejo esse despertar do feminino, né? As mulheres estão todas num grande despertar de reconexão com a sua essência feminina e que pela história da humanidade é representado pelas bruxas, né? Então é a conexão com a minha intuição, com os meus dons. Se nós 7 bilhões de seres nesse planeta, cada um carrega uma centelha do divino, essa centelha se manifesta de alguma forma, né? E dentro da minha forma eu descobri isso, eu passei a me conectar com a lua, a entender as fases, os ciclos, passei a me conectar mais com a natureza, a usá-la na minha alimentação, na minha rotina, né? A usar ervas tanto para chás quanto para limpar energias, para me harmonizar, banhos, né? Banhos energéticos, né? Voltei a ler tarô e tentar estudar. Enfim, foi todo um processo que eu fui resgatando os cristais,
as flores. Então foi todo um despertar e integrar dessa minha bruxa. Porém, o que eu não entendia é que ao mesmo tempo trazia muita dor, né? Trazer esses dons, eu percebia que paralelamente na minha vida aconteceram diversas situações que me traziam muita dor. E eu sabia que alguma coisa não estava alinhada. Então eu passei 3 anos e meio, né, nesse despertar, nesse reintegrar, e eu me identifiquei com essa bruxa e quis trazê-la para a minha vida como Helena, né? Incorporei, Helena é uma bruxa. E eu não percebi que isso estava aqui, ao mesmo tempo que esse tinha sido o caminho que eu tinha escolhido, mas que isso me trazia um sofrimento. E foi numa viagem para a Inglaterra. Eu tinha um apego, minha alma tinha um apego muito grande com Londres, que eu não sabia. Eu tinha morado lá e eu amava aquela cidade. E depois do meu despertar eu tive o privilégio de visitar. E então nos primeiros 3 dias eu chorava com tudo. Era sempre uma sensação muito familiar estar lá, beber os chás, ver a natureza, né? Ouvir até hoje, às vezes quando eu estou fazendo limpezas energéticas, eu sem perceber começo a pensar e repetir as coisas em inglês na minha cabeça. É muito forte essa conexão. E lá depois, passados esses 3 dias onde eu me conectava e me sentia em êxtase de estar lá, eu tive mais 4 dias que eu fui entendendo que eu ter incorporado essa bruxa, acreditar que eu sou ela, na verdade estava me limitando. Porque enquanto uma filha do divino, enquanto uma servidora da luz e do bem, eu sou muito mais do que só aquela bruxa, né? O meu trabalho hoje, enquanto um ser espiritual, enquanto um ser que acredita na reencarnação e que estamos aqui para evoluir em consciência, este ser, independente deste corpo e dessa personalidade Helena que estou agora, ele evolui em consciência, né? Evolui em direção ao divino, à fonte. E quando eu acho que a Helena é a bruxa na verdade é tipo um centésimo de tudo que a Helena é e pode ser. Então eu tive esse insight realmente abençoado lá. E aí, nessa meditação, eu fui entendendo que por eu ter me identificado tão fortemente com a bruxa, eu também estava me afastando do amor e do perdão. Eu estava me afastando de algumas pessoas. E que se o divino, a fonte, a luz, que é a união, que é o amor incondicional e o perdão, eu tinha que ir além dessa bruxa, além dessa mulher, né, gosto de usar o sagrado feminino aqui para representar, né, todos esses conceitos das plantas, da conexão com a natureza, dos poderes de cura, da magia. Apesar de tudo isso estar até hoje muito presente, latente na minha rotina, na minha forma de viver, somos mais do que isso. Esse foi o insight que eu tive. Você é muito mais do que isso. Então não se limite, não coloque só mais essa etiqueta, porque isso vai te limitar dentro das capacidades e potenciais que você pode desenvolver. Ao mesmo tempo que foi importante olhar e reconhecer e integrar, né, todas essas qualidades e todos esses dons que de fato existem, né? Mas ouvir os animais, reconhecer os sinais, perceber o vento, perceber as coisas que não podem ser vistas, né, pelos olhos, e sim pela nossa intuição. Então, hoje, quando eu estava assistindo o seriado, eu fiquei muito feliz que eu em nenhum momento me alterei emocionalmente, porque eu percebi que eu havia integrado isso, né? Eu não estava mais me identificando nem com as dores delas e nem com raiva dos inquisitores, né? Tem um livro maravilhoso do Paulo Coelho, que é A Bruxa de Porto Belo, e também Brida, que descreve lindamente, quem quiser buscar,
pesquise, leia, e nesses livros também fala uma coisa que eu ainda não vi no seriado, que é sobre o poder da energia sexual, né? Que isso também, as mulheres que eram consideradas bruxas tinham, elas tinham, como é uma energia da vida, né? Na Índia falam a energia Kundalini, né? Tem vertentes que falam Lilith, mas essa energia primordial. Então as mulheres sábias, né? Elas entendem e usam essa energia para grandes feitos, mas sempre para o bem maior. E não para manipular, por vingança, né? Tem uma passagem no seriado que eu achei bem interessante, que elas estão numa luta, né, com os inquisitores, e aí finalmente uma delas derruba um dos inquisitores, e quando tira a máscara, vê que é uma mulher. E quando vê que é uma mulher, ela não enfia a espada. Mas me questiono, mas se fosse um homem teria enfiado. Então hoje, aqui agora, nesse momento que estamos construindo a nova Terra, nesse momento que estamos, né, adentrando a era de Aquário, que estamos evoluindo e despertando massivamente, ao mesmo tempo que é muito importante as mulheres retornarem às suas intuições, reconhecerem, né, apoderarem do poder mesmo do divino em si, é lembrar que essa força é do divino e que você é uma manifestação dele e que nós estamos aqui para amar e perdoar, né? Sem julgar se somos melhores ou piores que alguém, principalmente que os homens, nós precisamos do masculino. Nós precisamos, agora eu sinto que bruxas da nova era, o intuito é a gente se unir, a gente se curar através da nossa cura, a gente se unir aos outros, né? Se unir também aos homens. Chega de separação. Então, sempre que você, se você estiver nesse despertar e estiver, obviamente, feliz, né? Reconhecendo sua clarividência, reconhecendo sua sensibilidade, o seu faro, lembre sempre que isso é uma manifestação do divino em você. Você está como tal personalidade, mas você é a sua consciência, você é muito além, né? E se você colocar esses dons a serviço do bem maior, né, você vai estar contribuindo com o todo. E eu acho que falo bastante no meu workshop, que está disponível online, Dark Side, que eu acredito que um dos karmas que estamos colhendo do patriarcado é exatamente isso. Ao longo da história, as mulheres usaram essa intuição e esse poder mágico de forma muito equivocada. E digo por mim mesma, dessas vidas que eu lembrei, né? Como eu usei muito mal os poderes, as energias, como eu me apoderei de algo tão sagrado e usei de uma forma tão egoísta. E eu acredito que, assim como eu, isso de forma massiva se reflete nessa colheita, né? Se nós colhemos o que plantamos, nessa colheita desse patriarcado tão doloroso para todos, homens e mulheres, né? Não existe vítimas e culpados. Temos que nos autorresponsabilizar. Então eu deixo aqui essa mensagem, espero que inspire outras mulheres a se descobrirem, a se conectarem, a se aprofundarem nessa intuição. Para quem se interessar mais pelo tema, eu tenho o programa 21 Dias para Bem Amar-se, onde meu intuito era exatamente trazer as mulheres para esse ouvido interior, né? Ouvir sua intuição, perceber, reconhecer seu poder de cura, seu poder da sua capacidade de se autocurar, de se autoamar, de se conectar com essa energia sagrada que está em tudo, principalmente na natureza, que está o tempo todo se comunicando com a gente, que está o tempo todo trazendo mensagens, né? E quando a gente começa a adentrar esse lugar, principalmente na meditação, né, de neutralidade emocional,
né? Não cair no vitimismo, não cair no sofrimento, não cair na crença de inimigos, que tem alguém contra você, que tem alguém que quer te ferrar, que tem alguém que você precisa se proteger, se defender. Quando a gente não cai nesse lugar, a gente se ancora nessa paz, nessa verdade interior, a gente faz bem não só para si, mas para o todo. E aí sim, a gente vai purificando esse canal com a nossa própria intuição e contribuindo para uma nova era, uma era de aquário abençoada, de pessoas conscientes, despertas, autorresponsáveis, amorosas, né? Que é o que, no fundo, todos nós queremos. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte aí, para que tenha mais visualizações, e compartilhe com os seus amigos, suas amigas. E quem quiser, por favor, me escreva. Quem quiser saber mais sobre os meus cursos, me acompanha lá no Instagram. Lá tem o link para tudo que eu tô rodando nesse momento. Entre os trabalhos que eu estou fazendo, tem um grupo de meditação no WhatsApp que chama Meditadores Co-Criadores, onde toda semana, através, né, dos meus conhecimentos de astrologia, eu sinto a vibe da semana e canalizo meditações para a gente se ancorar, homens e mulheres, numa frequência mais elevada de energia. Então, usem com sabedoria aí esses poderes bruxísticos, use para o bem maior e se abra para ser a harmonia, para ser o amor, para ser o bem em ação. Permita que essa luz entre e você se integre com ela, que é o que realmente importa. Beijo enorme no seu coração, gratidão, namastê.